pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camille falando. Bem-vindos na nossa primeira aula de Química. Hoje vamos entrar no mundo da Química Orgânica, a tão esperada e ao mesmo tempo a tão temida Química Orgânica. Mas ao longo das nossas aulas nós vamos perceber que ela está ao nosso redor, certo? Então nós vamos perder um pouquinho esse medo e nós vamos conhecer. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o histórico da nossa química, como ela surgiu, e um pouquinho do nosso personagem principal, que é o carbono. Então vamos lá. Primeiro a compor uma diferenciação entre os seres vivos e minerais foi Bergman em 1777, certo? Ele fez uma diferenciação entre os seres vivos e minerais. Essa diferenciação ela vai ser bem útil posteriormente para as divisões da química. Então, nos seus estudos, ele viu que havia algo diferente, que eu não poderia classificar tudo no mesmo grupo, porque tinham funções e estruturas distintas. Em 1807, Berzelius, tendo por preliminares os estudos de Bergman, ele então começou a fazer a diferenciação da química. Tá? Ele criou pela primeira vez a definição de química orgânica, diferenciando então a química em dois grupos. Química inorgânica, que é a química, lembrando, né, dos seres inanimados, dos minerais, e a química orgânica, então, que seria a química que contém compostos orgânicos. Essa química orgânica, essa teoria que ele criou, teve por base uma força vital. Segundo ele, os compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados em laboratórios. Eles só poderiam ser produzidos por seres vivos, certo? Através da teoria da força vital. O que seria essa força vital? É a força que dá vida a tudo. Então, segundo ele, os compostos orgânicos eram única e exclusivamente dos seres vivos. Um exemplo disso, a ureia que nós produzimos e excretamos na nossa urina. Em 1828, Euler, que ele era discípulo de Berzelius, nas suas experimentações, nos seus experimentos, nos seus estudos, ele resolveu aquecer, né, um composto chamado cianato de amônio e observar o que aconteceria. Ao aquecer o cianato de amônio, ele conseguiu uma outra estrutura, uma outra substância. E ao analisar essa substância, descobriu que essa substância era a ureia. Opa! A ureia não é um composto orgânico? E a teoria da força vital não dizia que compostos orgânicos só podem surgir de organismos vivos? Como é que ele sintetizou, então, a ureia de um composto inorgânico? Esse foi o primeiro golpe que a química levou, né? Que foi o primeiro golpe para derrubar a teoria da força vital de Berzelius. Claro que foram feitos vários outros testes e experimentos, porque essa teoria da força vital ela estava muito forte na época. Tá? Então demorou muito para se descobrir que não era uma força vital e que sim nós poderíamos sintetizar esses produtos em laboratório. Em 1859, Kekulé então define pela primeira vez a química orgânica. Então, segundo ele, a química orgânica é a química que estuda carbono, ou seja, a química que estuda os compostos do carbono. Tá. Então, como é que a gente pode diferenciar um composto orgânico de um inorgânico? Bom, o carbono, apesar de ele ser o personagem principal da química orgânica, ele não é um personagem egoísta.
ele permite que outros elementos façam parte da química orgânica também, que se agreguem a ele para formar compostos e aí sim comporem a química orgânica. Quem são esses outros elementos? Observem aqui: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o próprio carbono. Certo? Então, esse quarteto aqui, junto, compõe a química orgânica. Para a gente lembrar e não esquecer deles, porque eles vão ser bem importantes mais adiante, quando a gente entrar nas funções orgânicas, lembrem do nosso porquinho, o Roink. Tá? O Roink vai fazer parte das nossas aulas e da nossa química orgânica até o final. Se vocês observarem, embaixo do Roink, eu coloquei uma numeração: 1, 2, 3, 4. Essa numeração é a quantidade de ligações que esses elementos precisam fazer ou compartilham com outros para se estabilizar. Certo? Então, o carbono faz uma, oxigênio 2, nitrogênio 3, carbono 4. Bom, nós falamos, então, esses compostos, né, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, essa junção, ela forma, ela tem um nome específico chamado de organógenos, tá? Que são, então, esses elementos que são a base da nossa química orgânica. São eles que juntos formam a química orgânica. Tá? Existem alguns elementos chamados de elementos de transição, certo? Esses elementos de transição são elementos que, apesar de terem carbono, não entram na química orgânica. Um exemplo, nós temos o nosso CO2, dióxido de carbono, ou CO, monóxido de carbono. Tá? Nós temos alguns sais e nós temos alguns ácidos, tá? Que também não entram nesse. Mas esses elementos, então, são esses compostos, são chamados compostos de transição. Numa próxima aula, a gente pode, de repente, detalhar bem o que é composto orgânico e um composto inorgânico, fazendo uma diferenciação. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho do nosso artista principal, do nosso personagem principal. Vamos conhecer um pouquinho do nosso carbono. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camille falando. Bem-vindos na nossa primeira aula de Química. Hoje vamos entrar no mundo da química orgânica, a tão esperada e ao mesmo tempo a tão temida química orgânica. Mas ao longo das nossas aulas nós vamos perceber que ela está ao nosso redor, certo? Então nós vamos perder um pouquinho esse medo, nós vamos conhecer. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o histórico da nossa química, como ela surgiu, e um pouquinho do nosso personagem principal, que é o carbono. Então vamos lá. Primeiro a compor uma diferenciação entre os seres vivos e minerais foi Bergman em 1777, certo? Ele fez uma diferenciação entre os seres vivos e minerais. Essa diferenciação, ela vai ser bem útil posteriormente para as divisões da química. Então, nos seus estudos, ele viu que havia algo diferente, que eu não poderia classificar tudo no mesmo grupo, porque tinham funções e estruturas distintas. Em 1807, Berzelius, tendo por preliminares os estudos de Bergman, ele então começou a fazer a diferenciação da química. Tá? Ele criou pela primeira vez a definição de química orgânica, diferenciando então a química em dois grupos: química inorgânica, que é a química, lembrando, né, dos aqueles seres inanimados, dos minerais, e a química orgânica, então, que seria a química que contém
compostos orgânicos. Essa química orgânica, essa teoria que ele criou, teve por base uma força vital. Segundo ele, os compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados em laboratórios. Eles só poderiam ser produzidos por seres vivos, certo? Através da teoria da força vital. O que seria essa força vital? É a força que dá vida a tudo. Então, segundo ele, os compostos orgânicos eram única e exclusivamente dos seres vivos. Um exemplo disso, a ureia que nós produzimos e excretamos na nossa urina. Em 1828, Euler, que ele era discípulo de Berzelius, nas suas experimentações, nos seus experimentos, nos seus estudos, ele resolveu aquecer, né, um composto chamado cianato de amônio e observar o que aconteceria. Ao aquecer o cianato de amônio, ele conseguiu uma outra estrutura, uma outra substância. E ao analisar essa substância, descobriu que essa substância era a ureia. Opa! A ureia não é um composto orgânico? E a teoria da força vital não dizia que compostos orgânicos só podem surgir de organismos vivos? Como é que ele sintetizou, então, a ureia de um composto inorgânico? Esse foi o primeiro golpe que a química levou, né? Que foi o primeiro golpe para derrubar a teoria da força vital de Berzelius. Claro que foram feitos vários outros testes e experimentos, porque essa teoria da força vital ela estava muito forte na época. Tá? Então demorou muito para se descobrir que não era uma força vital e que sim nós poderíamos sintetizar esses produtos em laboratório. Em 1859, Kekulé então define pela primeira vez a química orgânica. Então, segundo ele, a química orgânica é a química que estuda carbono, ou seja, a química que estuda os compostos do carbono. Tá. Então, como é que a gente pode diferenciar um composto orgânico de um inorgânico? Bom, o carbono, apesar de ser a personagem principal da química orgânica, ele não é um personagem egoísta. Ele permite que outros elementos façam parte da química orgânica também, que se agreguem a ele para formar compostos e aí sim comporem a química orgânica. Quem são esses outros elementos? Observem aqui: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o próprio carbono. Certo? Então, esse quarteto aqui, junto, compõe a química orgânica. Para a gente lembrar e não esquecer deles, porque eles vão ser bem importantes mais adiante, quando a gente entrar nas funções orgânicas, lembrem do nosso porquinho, o Roink. Tá? O Roink vai fazer parte das nossas aulas e da nossa química orgânica até o final. Se vocês observarem, embaixo do Roink, eu coloquei uma numeração: 1, 2, 3, 4. Essa numeração é a quantidade de ligações que esses elementos precisam fazer ou compartilham com outros para se estabilizar. Certo? Então, o carbono faz uma, oxigênio 2, nitrogênio 3, carbono 4. Bom, nós falamos, então, esses compostos, né, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, essa junção, ela forma, ela tem um nome específico chamado de organógenos, tá? Que são, então, esses elementos
que são a base da nossa química orgânica. São eles que juntos formam a química orgânica. Tá? Existem alguns elementos chamados de elementos de transição, certo? Esses elementos de transição são elementos que, apesar de terem carbono, não entram na química orgânica. Um exemplo, nós temos o nosso CO2, dióxido de carbono, ou CO, monóxido de carbono. Tá? Nós temos alguns sais e nós temos alguns ácidos, tá? Que também não entram nesse. Mas esses elementos, então, são esses compostos, são chamados compostos de transição. Numa próxima aula, a gente pode, de repente, detalhar bem o que é composto orgânico e um composto inorgânico, fazendo uma diferenciação. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho do nosso artista principal, do nosso personagem principal. Vamos conhecer um pouquinho do nosso carbono. O nosso personagem principal, carbono, o Kekulé, ele criou postulados para definir como é que é esse nosso carbono. O que são esses postulados? São justamente afirmações, né? De acordo com os estudos dele, que ele disse, ó, o carbono ele pode ser da seguinte forma. Primeiro postulado, o carbono ele é tetravalente. O que significa isso? Que ele faz 4 ligações. Ele tem 4 valências livres, que elas podem fazer, então, as ligações, compartilhamento de elétrons. Então, ele obrigatoriamente faz 4 ligações. Segundo postulado, essas ligações são equivalentes. O que significa isso? Observem aqui esses dois compostos. Carbono, 3 hidrogênios, 1 cloro. Carbono, 3 hidrogênios, 1 cloro. Existem os mesmos elementos, porém posicionados de formas diferentes. Então, significa que eu estou falando do mesmo composto, porém estruturalmente diferente. Então, isso significa a equivalência. Eu posso ter o mesmo composto, mas ele se apresentar as ligações de formas diferentes. Não necessariamente tem que ter um padrão, contanto que tenha os mesmos elementos. E a última, e também bem importante, é que o carbono tem a capacidade de fazer encadeamento. O que é encadeamento? É ligar-se com outros carbonos. Então, o carbono se liga com outro carbono, com outro carbono, com outro carbono, e assim por diante, formando, então, as longas cadeias carbônicas, que essa junção dessas cadeias carbônicas vão formar depois os nossos compostos orgânicos, né, que vão apresentar funções distintas que veremos no decorrer das nossas aulas. Certo? Nós vimos, então, esses 3 postulados. Agora, a gente vai entender um pouquinho o primeiro e o último postulado, tá, ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, o carbono ele faz 4 ligações e tem um encadeamento entre carbonos. Como é que isso acontece? Vamos observar agora. Como é que podem ser, então, essas ligações, as ligações entre os carbonos? Bom, eu posso ter uma ligação única com outro átomo de carbono. Isso nós chamamos de uma ligação simples. Posso ter o meu carbono fazendo 2 ligações com outro átomo de carbono, chamamos de ligação dupla. E também
fazer 3 ligações com outro carbono. Ligação tripla. As outras ligações que faltam para completar as 4, ele geralmente faz com o hidrogênio. O hidrogênio, ele é o companheiro fiel do nosso carbono. Nós vamos entender eles bem direitinho quando a gente entrar nas funções orgânicas e na nomenclatura. Agora vamos só entender, então, esse tipo de ligação. Bom, a gente viu que ele é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações. Tá? Mas por que, então, que um carbono não faz 4 ligações com outro carbono? Nós temos que imaginar que essas ligações, elas não são estáticas. Elas estão em formato tridimensional, estão orbitais, girando. Se esse carbono tenta se ligar, faz 4 ligações, esses orbitais eles não conseguem se organizar de maneira para que essas ligações aconteçam. Então, o máximo que o carbono pode fazer são, entre si, são 3 ligações. 4 ligações assim não existem. Tá? Isso é o formato espacial. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje, nossa primeira aula, era isso. Um pouquinho do histórico e um pouquinho do nosso carbono.